Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, sou a professora Rayane, professora de gramática. Esse ano iremos trabalhar de forma remota, vocês irão estudar em casa, assistindo videoaulas. Quando necessário, teremos aulas ao vivo pelo Meet. Então, eu peço a vocês que vocês vão no Play Store, procure um aplicativo Google Meet, baixe no celular, provavelmente na semana que vem iremos utilizá-lo, tá bom? Para tirar dúvidas, para correção de atividades e etc. De início, nós iremos começar com o assunto variações linguísticas. Mas, o que são variações linguísticas? Mas o que são essas variações linguísticas? São variações da língua. Toda a língua ela sofre variações, seja no decorrer do tempo, ou seja, geograficamente. Ou seja, antigamente, você que hoje nós conhecemos, ele era utilizado como você, vós-me-se, entre outras situações. A questão geográfica se trata de cada região, por exemplo, do nosso país do Brasil, tem uma questão de variação relativamente à língua, como por exemplo, no Nordeste nós utilizamos oxente, oxe. Já lá no Rio de Janeiro, por exemplo, eles utilizam outras palavras que não são as daqui. Por exemplo, em São Paulo utilizam mano, né? Uma expressão, uma gíria que eles utilizam. Então essas gírias são consideradas variações da língua também. Também temos a questão da situação do falante. Por exemplo, em uma entrevista de emprego, será que eu devo utilizar essa questão de variação linguística? Será que em uma conversa informal com um amigo, eu devo utilizar essas variações linguísticas? Em uma conversa informal, sim, já na entrevista de trabalho, não. Então, essas variações linguísticas, elas têm que se adequar ao momento. Por isso, de acordo com a gramática, com a língua portuguesa, variações linguísticas, elas não são consideradas erradas, mas é preciso que se adeque à situação do momento. Toda língua possui variações linguísticas, toda e qualquer língua. Elas podem ser entendidas por meio de sua história, como eu já falei do tempo, né? A palavra ela sofre variação, seja oralmente, seja escrita, e no espaço, que é a variação regional, variação geográfica também chamada. A variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação do sistema da língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos, seja no vocabulário, seja na pronúncia, na morfologia da língua portuguesa ou na sintaxe. As sociedades são complexas, convivem com variedades linguísticas diferentes, usadas por diferentes grupos sociais, com diferentes acessos à educação formal. Toda e qualquer sociedade, ela tem uma complexidade. Por exemplo, uma pessoa da zona rural, ela logicamente vai falar diferente da pessoa da zona urbana. Por quê? Elas têm pronúncias, né, até palavras usadas diferentes, mas que significa a mesma coisa. Pessoas de mesmo grupo social expressam-se com falas diferentes de acordo com as diferentes situações de uso, sendo situações formais, informais ou de outro tipo. Nós temos uma chave, diz o seguinte: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. O senhor pergunta. E o português? Aí varia. Nesta ocasião, a moça ela tinha que adequar a sua linguagem, porque ela está em uma entrevista de emprego. Ela não poderia falar essa palavra aí. Aí varia, porque é uma variação linguística. Ela poderia
ter utilizado outra palavra, outra frase aí no momento. Então, é importante adequar as situações de uso. Quando é informal, você vai utilizar, por exemplo, uma conversa com um colega, na sua residência. Quando é formal, é uma entrevista de emprego, na escola. Por exemplo, eu, professora, não posso estar utilizando a linguagem informal com vocês. Por quê? Porque eu tenho que utilizar a linguagem formal de acordo com a gramática, de acordo com o que eu tenho que ensinar para vocês. Eu utilizo a linguagem informal no meu dia a dia, sim, utilizo na minha casa, com meus amigos. Porém, eu adequo à realidade, ou seja, a situação entre o falante, que sou eu, e o receptor, que são vocês no caso. Diz o seguinte: achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Não é verdade. Nós percebemos aqui que muitas vezes nós nos encontramos como esse menino. Nós abreviamos as coisas, as palavras, nós digitamos de uma maneira diferenciada. Então, é muito importante saber diferenciar essas questões aí. Quando nós devemos utilizar e quando não. O próximo diz o seguinte: a dor começa acima do mucumbu, vai subindo até o meio das pazes e desce pela titela. Então, o que acontece aí? O mestre está com o dicionário procurando o que significa essas pazes, esse mucumbu, essa titela. Porque a linguagem que ele conhece é outra. É errado digamos, esse moço caipira está falando isso? Não, é a linguagem que ele conhece. Porém, seria melhor ele falar de outra maneira? Seria, mas já que ele não conhece a linguagem que o doutor conhece, ele fala que ele conhece a variação de onde ele mora. Vejamos a linguagem formal e informal. Como já foi falado, a linguagem formal é aquela que segue as regras gramaticais, e a informal não. É a linguagem coloquial que nós utilizamos no dia a dia. A linguagem formal e informal são duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em contextos distintos, diferenciados. Quando falamos com amigos e familiares, utilizamos a linguagem informal. Entretanto, se estamos em uma reunião na empresa, numa entrevista de emprego ou escrevendo um texto, devemos utilizar sempre a linguagem formal, como eu já citei anteriormente. Linguagem formal e informal. Se vocês puderem, podem estar escrevendo no caderno de vocês um resumo e principalmente colocar isso aqui para vocês nunca esquecerem. Vocês sempre irão precisar saber o que é linguagem formal e informal. Então, a linguagem formal caracteriza-se por ser a linguagem que obedece à gramática e aos padrões da língua. E é uma linguagem organizada e cuidadosa. Portanto, nós temos que ter muito cuidado ao utilizar essa linguagem formal, porque ela obedece sempre aos padrões da gramática. Já a linguagem informal caracteriza-se por conter expressões utilizadas na linguagem oral de forma descontraída. Você pode utilizar aquelas variações que você utiliza no seu dia a dia, sem preocupação de obedecer essas normas gramaticais. E é uma linguagem mais livre e espontânea. Por exemplo, na conversa com seu amigo, digamos, você apelida ele de um apelido carinhoso, ou até mesmo cria palavras que nem existem. Você pode utilizar, sendo uma conversa com amigos, sim. Já na linguagem formal, você não pode obedecer às regras da informal. Então, resumindo, a linguagem formal é também chamada de linguagem culta e a linguagem informal também é chamada de linguagem coloquial. Norma culta: preocupação com a gramática, como já foi citado, ausência de gírias, ou seja, nós não temos a utilização de gírias. Ausência de formas reduzidas, nós não temos aquela abreviação como nós digitamos lá no celular, no WhatsApp, você, VC, aqui nós não temos essa questão. Já lá na norma coloquial, não há preocupação com a gramática. Você pode usar gírias e pode utilizar formas reduzidas. Por exemplo,
Vou dar um breve exemplo. Estou no WhatsApp conversando com a diretora da minha escola. Eu vou utilizar a norma culta ou a norma coloquial? A norma culta, eu não posso utilizar abreviações nem gírias, eu tenho que falar de acordo com a gramática. Já em uma conversa com uma amiga minha, eu estou contando algo para ela, eu posso utilizar gírias? Posso. Eu posso utilizar o VC abreviado, o TB que nós utilizamos, que é também posso, mas é como eu falei, tem que adequar à realidade. Portanto, resumindo, nós não podemos estar fazendo este preconceito quanto à língua. A língua é importante e ela varia sim. Porém, nós temos que obedecer às regras gramaticais. Então, pessoal, nós ficamos por aqui hoje. Bons estudos. Vocês irão ler a trilha de aprendizagem, que estará lá no Google Sala de Aula. Vocês irão assistir, né, esse vídeo. E após esse vídeo, vocês vão ler o material que eu coloquei com um pequeno resumo do assunto. E logo a mais, né, abaixo, nós temos aí uma atividade apenas de 4 questões. Se atentem para o prazo de entrega. Depois deste prazo de entrega, eu não irei receber mais. Só depois que vocês falarem com a supervisora da escola. Então, é muito bom vocês se atentarem para o prazo de entrega, ok? Bons estudos e até a próxima aula.